Chega mais galera rubro-negra, tá chegando a hora do Aeroflá e o Flamengo embarca sentido a terra do Tio Sam, hein? Vamos ver aqui no Tá Na Área as novidades do Flamengo. O Gerson já tá tudo esquematizado para acertar com o Zenit, é só cair a grana, né? Mas enfim, tem um corte aqui, né, do Tá Na Área. Crédito de imagem ao Sport TV, o Grupo Globo, o link abaixo na descrição. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, comenta aí, compartilha e deixa aquele like, porque o like ajuda a gente demais, beleza? Bora lá! Tem estreia da Copa do Mundo de Clubes aqui na tela do Sport TV, transmissão de todas as partidas. Vamos começar falando do Flamengo, porque tem movimentação no noticiário, inclusive envolvendo um jogador da seleção brasileira, que foi titular na estreia do Carlo Ancelotti, ontem acabou entrando no decorrer da partida. Tá lá no GE. Globo, a matéria da Letícia Marques. Gerson aceita propostas do Zenit, que pagará a multa para tirar o jogador do Flamengo. Então o Flamengo já nesse clima de adeus para o Gerson, nessa segunda passagem do jogador pelo clube brasileiro, enfim, num momento que a gente discute muito, né, se é uma boa decisão, porque ele tem que botar na balança a questão da seleção brasileira. Será que vai perder espaço jogando numa liga que pouca gente vê, uma liga pouco competitiva e de equipes, nesse caso, que não disputam Champions League? A Rússia está fora do cenário do futebol, a seleção russa não joga a Copa do Mundo, os times russos não jogam competições continentais. Confirmado, então, a saída do Gerson, uma perda para o Flamengo. Fica essa questão em relação à seleção brasileira, porque vimos, por exemplo, o Luiz Henrique. É um retrato mais recente de um jogador que foi muito bem, foi talvez o melhor jogador do cenário brasileiro continental no ano passado. Teve seus momentos na seleção brasileira, foi para o Zenit e perdeu espaço. Isso pesa na hora dessa situação, né, Basso, de definir o futuro, de escolher o próximo clube, mas, claro, tem o lado da questão financeira também. Eu entendo o Gerson, obviamente, sei o quanto que isso mexe, e mexe mesmo com o jogador. Gerson era o capitão da equipe do Flamengo, vai jogar a Copa do Mundo, né? Ainda é a sua despedida, é o capitão dessa equipe, uma das maiores referências dentro do campo no Flamengo e no futebol brasileiro, né? No centro do campo, um volante mesmo na essência, tem muita qualidade, mas não tem como desaforar o dinheiro. Desculpa, mas não... Assim, vai ser bom pro Flamengo, porque agora recebe o Jorginho, também, que dá para fazer as mesmas funções, é um jogador experiente, um jogador de futebol europeu, então é uma outra intensidade, o Felipe Luiz vai ter que achar o jeito de botar o Jorginho para jogar, mas eu como ex-jogador, eu entendo muito o que o Gerson está fazendo, que não é só para ele, é para a família, para o futuro dele, e o Flamengo vai receber 25 milhões de euros à vista. Isso também acaba ajudando os cofres do clube, por mais que o Flamengo seja um time organizado, um time financeiramente muito bem, mas o Gerson optou pelo dinheiro, acaba que vai sair, porque o Luiz Henrique, aconteceu com o Luiz Henrique, o Nino, quando ele foi campeão também da Libertadores, ele também optou pelo dinheiro, e aí não dá pra gente ficar julgando certas coisas, mas eu desejo muito boa sorte pro Gerson, porque essa decisão nem sempre é fácil, mas obviamente não dá quando bota os números um do lado do outro, não dá para equiparar o futebol brasileiro. Já falar mais sobre a saída do Gerson, também sobre a movimentação da chegada do Jorginho. Vamos fazer contato com o Ninho do Urubu. Quem está por lá é o Juliano Lima, acompanhando essa reta final de preparação do Flamengo, que viaja ainda hoje para a Copa do Mundo de Clubes. Juliano, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Tudo bem, meu amigo? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Tá Na Área. Eu tô ouvindo aqui você falar um pouquinho sobre o Gerson. É importante lembrar pro torcedor que o Gerson vai viajar, tá tudo certo, tá, gente? O Gerson vai embarcar junto com o Flamengo pros Estados Unidos pra disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E lembrando, é claro, que essa questão do Gerson, né, essa contratação em relação ao Zenit da Rússia, ainda não foi assinada, concretizada, vamos dizer assim, então por isso o Gerson vai viajar normalmente, né? Isso deve acontecer depois, o Flamengo voltando dos Estados Unidos da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e aí sim o Gerson deve assinar com o Zenit da Rússia. Mas por enquanto ele embarca, tá tudo certo. Então hoje é o dia do embarque, é o último time brasileiro para viajar aí para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos falar um pouquinho dessa agenda, Bené, essa agenda do Flamengo para hoje, né? O Flamengo então vai começar a treinar daqui a pouquinho, 5 horas da tarde. Às 8 da noite, o time vai deixar aqui o centro de treinamento em Urubu, em direção ao aeroporto do Galeão. E o embarque está previsto para as 11 horas da noite. O Flamengo deve estar chegando em Atlantic City, mais ou menos ali por volta de
ali no início da manhã, ali no final da manhã, né? Amanhã, então, o Flamengo deve estar chegando nos Estados Unidos e vai treinar na Filadélfia, no estado da Filadélfia, durante todos os dias, até a estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na segunda-feira, às 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Então vai treinar na Filadélfia e seguindo as atividades do Flamengo, com praticamente todo o elenco completo. Tem os 2 jogadores do Sub-20 que vão direto para os Estados Unidos, né? Eles estão com a seleção Sub-20, completando então esse elenco do Flamengo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, por enquanto, aqui está vendo tudo organizado, aqui tem umas grades aqui em volta, os torcedores chegando aos pouquinhos. Então a expectativa, Bené, é que ali por volta de 7 da noite, 7h30, isso aqui deve estar mais cheio aqui para dar aquela última energia positiva para o Flamengo nessa despedida do torcedor antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Volto com você. Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. Certamente a torcida do Flamengo vai comparecer para dar aquele até logo para o clube, né, que vai para a delegação que vai para os Estados Unidos, e essa questão do Gerson, né, de estar nesse momento de despedida de um jogador que foi muito importante, colocou o nome dele na história do Flamengo, conquistando títulos muito importantes, né, Jéssica? Mas é isso, nesse momento, eu acho que o torcedor, né, nesse momento, claro, sente uma perda de jogador importante, que é ídolo para muita gente, mas é isso, a gente tem que ponderar também que são várias questões nessa decisão que o Basso trouxe, nem sempre é fácil de tomar. É uma decisão muito pessoal e, obviamente, tem que ser respeitada. Cada um sabe de si, cada um sabe as suas dores, as dores da sua própria família, das pessoas que se amam, os seus desejos pessoais, e isso é completamente natural. Acho que o Gerson está abrindo mão, sim, da seleção brasileira. Ele não vai mais ser convocado, esse era meu provavelmente. Ponto. A gente pode bater esse martelo? Eu bato o martelo hoje. Será que ele não conversou com o Ancelotti, por exemplo? Ele não estará na Copa. O Ancelotti falou sobre isso mesmo. Ele nem é essencial para a seleção. Ontem a seleção jogou muito bem sem ter ele em campo, por exemplo. Ele entrou na segunda etapa. Eu acho ele um jogador fenomenal, não é isso que eu estou dizendo. Mas a partir do momento que ele escolhe estar num lugar que pouquíssima gente vai enxergar o desempenho dele, onde ele nem vai ser testado ao máximo, que é um futebol de um nível diferente, ele abre mão da questão da carreira dele em relação à seleção brasileira. Ele fez essa escolha, que deve ter sido muito dolorida. Fácil não foi para ele fazer. Agora, certamente chega uma proposta que é altíssima e o jogador ele vai se deparar com aqueles números e ele tem o direito de escolher. Uma escolha de carreira e uma escolha pessoal. Eu não acho que o Flamengo trouxe o Jorginho pensando na saída do Gerson. Não acho. A menos que o Flamengo tivesse essa informação do desejo do Zenit lá no início do ano. Não acho que tinha. Para mim, o Gerson é peça fundamental no plano de Felipe Luiz. E acho até que o Felipe Luiz imaginava ter Jorginho e Gerson juntos para a sequência do ano. Que bom que o Flamengo conseguiu trazer um Jorginho, que é um jogador que ocupa mesmo setor do campo e que tem muita inteligência para jogar. O Felipe gosta de jogadores inteligentes, que pensem as suas ações no campo. Gerson é um desses jogadores. Por isso, repito, não acho que o Flamengo pensava em não dispor desse jogador para a sequência da temporada. Mas entra um dinheiro no caixa. Acho que o Flamengo vai ter que ir para o mercado trazer mais opções como volantes por ali, porque uma coisa é você ter Gerson e Jorginho, outra coisa é você ter só o Jorginho. Vai ajudar e tudo mais, mas a gente tem percebido que em alguns jogos, quando o Flamengo precisa olhar para o banco de reservas, essas opções faltam, especialmente de um jogador tão importante como é o Gerson, tão esperto para jogar, tão inteligente e com tanta técnica. A gente vai olhar, vai conferir as opções que o Flamengo tem do meio para frente e pontuando que Gerson e Jorginho tem pelo menos 3 partidas que são as da fase de grupos com essa possibilidade para atuarem juntos pelo Flamengo, Basso, mas só para trazer também essa questão da seleção brasileira. A gente pontuou sobre o Nino e o Luiz Henrique. Talvez o contexto não seja diferente, porque o Nino tem uma concorrência gigantesca no sistema defensivo. As opções de zaga para a seleção brasileira a gente listou e agora o Ancelotti ganhou uma nova ainda com o Alex, que foi muito bem. É a questão do Luiz Henrique. Atacante de lado de campo, outra fartura que a seleção brasileira tem. E esses foram num período muito mais longo, eles estão afastados da grande mídia durante um período maior. O Gerson vai sair faltando um ano para a Copa e numa posição que não tem tanta gente. Tem, João Gomes. Comparecendo na seleção brasileira? João Gomes, André, já fizeram parte do ciclo, né? Mas eu digo assim, até de laço na seleção. A gente tem o Douglas Luiz também. Douglas Luiz, talvez, falta um ano ainda. Mas como a Jéssica muito bem disse, ontem a gente não sentiu falta do Gerson. Apesar dele ter entrado bem no jogo, tá? Entrou muito bem no jogo, controlou, conseguiu apertar, conseguiu dar... O Brasil, no segundo tempo, ele precisava segurar a bola e o Gerson tem isso muito, muito bom, né, no jogo dele. Consegue segurar a bola, dar mais posse de bola, mas ele se coloca num mercado onde no ano passado a gente teve o Luiz Henrique como o seu maior expoente no futebol brasileiro e sul-americano. Hoje ele não é convocado.
É isso, assim, eu vejo ele abrindo mão da Copa do Mundo para ter outra coisa, não dá para ter tudo também. Em alguns casos até. Agora, eu acho essa reflexão bem boa, porque de fato é diferente dos jogadores que a gente está comparando. O Luiz Henrique tem mais disputa lá no ataque, e acho que na defesa também tem outros jogadores que podem servir. E a gente tem a carência desse meia. Aí discordo um pouquinho do Bastos, mas acho que a gente tem essa carência desse meia que consegue cadenciar um pouco mais a partida. Não digo nem para ser titular, eu digo para estar num grupo mesmo, assim, de convocados. Né? Mas, 26 convocados. Mas o Ancelotti, ele tá deixando um recado bem claro. Ele quer intensidade no jogo. Eu acho que algumas partidas exigem, sim, esse cara mais cerebral, que vai conseguir reter a bola. É importante ter esse cara no grupo, mas eu tô sentindo que o que o Ancelotti quer é um meio campo de intensidade, porque justamente pela oferta de atacantes que o Brasil tem, faz muito mais sentido você escalar 4 atacantes do que 3 homens no meio, se não tem ninguém no meio que está convencendo, fora o Casemiro, que está convencendo de fato para ser titular absoluto. Então, essa lógica tem esse raciocínio tem muita lógica, sim. Então, eu acredito que o Gerson, ele já perdeu espaço nesse momento da seleção brasileira, seria importante ter ele no grupo de jogadores, mas a partir do momento que ele vai para lá, ele fez essa opção. E eu não imagino que ele vai ser convocado para a Copa, pelo menos em Copa do Mundo. Minha mãe já dizia, não dá para ter tudo, meu filho. Vamos colocar de novo aqui as opções agora para falar do Felipe Luiz, né, de como ele pode pensar nesse time do Flamengo e aí essas opções presentes na Copa do Mundo de Clubes, porque sabemos, por exemplo, que o Jorginho está chegando e o Gerson está saindo, então é uma oportunidade curta para usar esses dois jogadores juntos. A gente tem esboçado um meio para frente titular com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Bruno Henrique, e aí, claro, contando com todos aptos fisicamente. Aí as opções: Jorginho, Alan, Everton Araújo, Lohan, Matheus Gonçalves, Plata, Michael, Luiz Araújo, Pedro, Juninho e o Wallace Ciães, jogadores inscritos pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e reforçando o convite, estreia na segunda-feira contra o Esperance. Como imaginar esse time? Talvez o Jorginho não... Claro que tem essa questão de entrosamento, acho que o tempo é curto para trabalhar para essa chegada desse jogador, mas o nível de jogador que é o Jorginho, a experiência que ele tem para competições como essa, e até apostar numa lei do ex, que vai jogar contra o Chelsea, talvez não entre nesse time já de cara? Já de cara no primeiro jogo? Não, no Mundial, na Copa do Mundo. Eu acho que ele chega para ser titular, mas não... Isso, acho que vai ganhar a posição. Vai ganhando normalmente. Eu acho que aqui do lado direito tem o Luiz Araújo que vai muito bem aqui do lado direito, né? Tem o Luiz Araújo, Plata, que eu não sei quando volta, não sei como que volta também. Acabou sendo convocado pela seleção do Equador, mas retornou ao Flamengo por conta da questão. Eu acho assim, eu estava imaginando um Flamengo com Pulgar e Jorginho. Só que o Jorginho falou na coletiva quando ele chega que ele é 5, ele prefere jogar de 5. Ele pode jogar mais avançado, mas que ele prefere jogar de 5 para fazer a quebra no primeiro momento de saída de jogo. Então eu fico curiosa. Vai ser uma disputa de posição entre o Pulgar e o Jorginho. Ou o Felipe está pensando nos dois juntos, né? E eu acho que tendo o Gerson por esses jogos, né? Se eles jogarem juntos, dá para tirar um cara lá do ataque. É um Flamengo que tem colocado 2 ou 3 homens do ataque, mas por exemplo, nesse plantel que está aí agora colocado na tela, eu tiraria o Cebolinha para colocar o Jorginho. E aí reorganiza esse meio campo. É um time que aí vai ter mais posse, claro, né? Pedro estando saudável, eu colocaria o Pedro também no lugar do Bruno Henrique. Agora, é um time que se ele tiver toda essa oferta de meias que conseguem ter ter tanta capacidade técnica para construir, reter a posse, envolver o adversário, talvez o Felipe mude um pouquinho essa organização do time. Só que a saída do Gerson ali na frente vai acabar dando elas por elas, né? E como o Gerson pode fazer essa função que a gente está vendo no nosso campinho, e também é do De La Cruz, né? Ali entrando nessa posição também, o Flamengo perde um jogador polivalente para esses momentos também da temporada, né? Muitas vezes o Flamengo perdeu um jogador numa posição e precisou reajustar o Gerson dentro desse ele foi bem inicial, e muito para falar, muito para ilustrar como ele era importante, como ele tem sido importante. Tem 2 jogadores no Flamengo que o Flamengo ainda não tem substituto para eles, que é o Arrascaeta. Não tem substituto para o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta joga, o Flamengo é 1. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo é totalmente diferente. E o Gerson, que hoje você pode colocar o Jorginho, que não sei ainda, a gente não viu ainda dentro de campo, logicamente o que a gente projeta, o que a gente imagina que possa ser o Flamengo. Mas se tem 2 jogadores hoje, até aqui na temporada, que o Flamengo sofre quando não está em campo, é o Arrascaeta, que não tem
ninguém nesse plantel do Flamengo parecido com a Arrascaeta. No futebol brasileiro também não. Não, é questão de... eu ia pontuar isso. Tem muita gente no mercado. É quase impossível achar. Até em característica mesmo também. Né? Em característica, porque é um 10 que pensa o jogo, que pisa na área, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, dentre outras coisas. E o Gerson, assim... Hoje o Jorginho pode ser esse cara e aí realocar o De La Cruz. Como o Felipe Luiz vai fazer, eu não sei. Porque ainda tem essa questão do De La Cruz, né? O De La Cruz também tem uma interrogação nesse jogador, né? Porque quando ele chega no Flamengo, a gente elogia muito, um baita reforço, tem um bom começo, mas faltam sequências, né? Talvez por lesões. Desculpa, cortando vocês, o Bielsa parece meu pai, não consegue elogiar. O Arrascaeta faz um golaço. É a primeira vez que ele joga com magia aqui na seleção. Aí é demais, né? Não consegue. Nem quando faz um golaço desse, encaminha, né, uma vaga para a Copa do Mundo da seleção. Imagina uma Arrascaeta, né? Ouvindo isso. Pelo amor de Deus. Fiz um golaço desse, decidiu o jogo pro Uruguai e pra seleção brasileira. Obrigado, Arrascaeta. Aí o cara não consegue elogiar, pô. Fã hater, né? É por aí, né? Tem essa questão do De La Cruz também. Porque quando o Flamengo contrata o Jorginho, e a gente tinha aquele campinho muito montado ali com o Gerson, a gente também não tinha essa informação de que o Gerson sairia, o meu pensamento era, o Jorginho vai lutar por esse espaço, claro, um jogadoraço que vem de Premier League, por mais que estivesse na reserva do Arsenal, um jogador que tem um laço de Premier League de uma longa data, jogador de seleção italiana, claro, num outro momento de carreira, mas agora com essa saída do Gerson e com essa interrogação que é o De La Cruz, talvez seja um jogador que ganhe espaço com mais... velocidade nesse time do Flamengo. A gente já estava projetando aqui um Flamengo e dizendo, esse aqui sai para entrar o Jorginho, né? Parece uma falta de respeito com o jogador que hoje está atuando. Então, é claro, mesmo ele vindo de uma Premier League, que o Jorginho vai ter que ganhar esse espaço no time. Eu acredito muito nisso. Todo mundo tem que provar seu valor e no treinamento mostrar para o treinador que merece ser escalado como titular. Então, é um processo natural. Só que eu tenho uma expectativa muito grande. Eu acho que ele é um jogador extremamente talentoso e que vai mostrar esse valor de imediato. Então, eu acredito que vai ser muito rápido. Em relação ao De La Cruz, ele é um jogador que chegou também com uma expectativa altíssima, mas, pelo menos para mim, eu acho que ele se deparou com uma intensidade de jogo aqui do futebol brasileiro que ele não estava preparado fisicamente para aguentar. Ao longo do tempo, né, fazer um jogo em alta intensidade, e isso já serve como pretexto para confirmar sua escalação ao longo do ano. Ele não conseguiu manter a regularidade física nos jogos. E é uma posição que exige demais, especialmente porque o Flamengo tem jogadores que atacam o tempo inteiro, que saem da posição, que o volante tem que estar cobrindo o espaço o tempo todo. Então ele tem que estar muito bem fisicamente. E o De La Cruz sofreu muito com isso, com lesões, claro, mas ele não consegue manter essa regularidade na parte física. E aí, sem dúvida, ele pode perder espaço no time titular. O estilo de jogo dele é de se entregar o tempo inteiro quando está dentro de campo. Por isso esse desgaste acaba atrapalhando ele na sequência. E você jogar o campeonato argentino, onde ele estava, no River Plate, você está jogando num país menor, né? Aqui você bota o futebol brasileiro, ele joga no Sul, joga no Nordeste. Muitas vezes ele acaba sendo poupado em jogos no sintético, no próprio Newton Santos, no Allianz Parque. Algumas vezes ele foi tirado do time por conta disso. E tá aí a intensidade que a Jéssica muito bem está falando. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, então, se preparando, viaja hoje, né? O próprio Juliano Lima trouxe pra gente as informações. O Flamengo embarca hoje para os Estados Unidos, vai enfrentar nesse grupo na Copa do Mundo de Clubes, né? Na estreia o Esperance, da Tunísia, o grupo que ainda tem o Chelsea da Inglaterra e o Los Angeles FC, o último classificado para a Copa do Mundo de Clubes, né? Quando o sorteio foi realizado, era o Leão do México, o Leão acabou sendo excluído por conta da questão do mesmo dono, né, dos clubes no futebol mexicano. Los Angeles venceu o América do México e se classificou. Vamos às ordens, a ordem dos jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, para você colocar aí no seu caderninho, na sua caderneta, tudo com transmissão aqui do Sport TV. A primeira rodada no dia 16, segunda-feira, contra o Esperance da Tunísia. Depois tem jogão, tem o Chelsea no dia 20, às 4 da tarde, pela segunda rodada. E o Flamengo encerra a fase de grupos no dia 24 de junho, pela terceira rodada, contra o LAFC. Dá para dizer que, né, a gente não vai mentir para dizer que está acompanhando o Esperance no Campeonato da Tunísia, mas o retrato é de que o primeiro jogo talvez seja o mais acessível. Talvez para ganhar confiança. Eu acredito em 2 vitórias e uma briga ali contra o Chelsea.
Dá pra passar em primeiro? Dá pra sonhar? Umas 2 vitórias eu acho que o Flamengo faz. Tanto no primeiro e no último jogo. Mas contra o Chelsea é aquele jogo que você vai se defender. Quando você ia o Anderson Silva, quando ia lutar contra o Anderson Silva, o cara se defendia o tempo inteiro. Vai ser isso, assim. Brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo vai para um jogo com o Chelsea igual o Botafogo tá pro Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, o Fluminense tá também pro Borussia Dortmund. A gente sabe que a intensidade, a velocidade do jogo é totalmente diferente, ainda mais se jogando numa Premier League, no futebol brasileiro. Mas eu gosto desse embate, eu quero que os times brasileiros, eu quero, né, pretensão a minha, eu acho que os times brasileiros têm que ir para lá e realmente não jogar de igual para igual, mas medir forças mesmo. Medir força mesmo contra o Chelsea. A gente vai ter uma amostragem maior também. Eu acho que o pior time que vai enfrentar os piores, principalmente, é o Botafogo. Contra o Paris Saint-Germain. Mas esse piores jogo, no sentido de mais difíceis. Mais difíceis, obviamente. Mas esse jogo pro Flamengo, logicamente que é difícil, mas eu acredito em 2 vitórias do Flamengo e, como eu falei, uma briga contra o Chelsea. É por aí, Jéssica? É por aí. Eu acho que o Flamengo, assim, falando do confronto com o Chelsea, tem total condição de fazer um jogo equilibrado, de equilibrar a partida. Pode ser que perca no final, ok? Mas tem condição de fazer um jogo equilibrado. Acho que tem condição e quem sabe, conforme o jogo se desenhar, buscar a vitória, por que não? Uma equipe que a gente fala o tempo inteiro, o elenco que tem, jogadores que tem capacidade de desequilibrar. É um time que joga com intensidade, não é um time que só tem técnica, pelo contrário. O Felipe exige que o time jogue sempre de uma maneira muito intensa. Não tem conseguido fazer um primeiro semestre que confirmou toda a expectativa, teve problemas no ataque, uma equipe que estava um pouquinho ansiosa para conseguir confirmar o favoritismo nas partidas, mas pode chegar lá e competir. Acho que vai ter 2 vitórias no grupo, claro que tem que jogar com muita concentração, são equipes que vêm preparadas para marcar o Flamengo, para sair no contra-ataque, para surpreender. Mas acho que contra o Chelsea, falando desse confronto, tem como fazer um jogo equilibrado, tem como disputar a partida. Pode ser que perca, mas fazer um jogo que vai deixar o torcedor orgulhoso tem como fazer. Expectativa, então, pelo início da Copa do Mundo de Clubes. Então é isso, o Flamengo estreia na próxima segunda-feira. Bom, o vídeo é isso aí. E, cara, não tem como se negar. A nação, a gente, a gente fica muito ansioso, nervoso, porque, a gente cria uma expectativa muito grande para esse jogo, esse campeonato. 3 jogos que vão criar algo pra gente que vai definir em qual nível o Flamengo tá. Dá para bater de frente com os europeus ou não? Eu acredito que 2 vitórias e um empate a gente se classifica em primeiro nos saldos de gols. Mas vamos pra cima, Flamengo, aqui é Flamengo. E beleza? Questão de Gerson. Gerson morreu aqui. Já tá resolvido, decidido, cai o dinheiro na conta e ponto. É isso que a gente precisa. Quando eu falo a gente, o Flamengo, né? E é isso que ele quer, parabéns, ele merece, ele não fez nada de errado, enfim. É isso aí. Você viu a formação do Flamengo? Agora vai ter muitas opções, porque o Gerson vai sair e chega o Jorginho. O Felipe deve estar trabalhando muito isso. E a gente confia no Felipe. O Felipe, ele merece estar onde hoje ele está. Ele não é um estagiário, ele é um profissional de ponta. E vai dar um jeito nessa competição aqui inicio e no final de semana agora, o Campeonato Mundial de Clubes. Meu Deus do céu. Tô criando tanta coisa na cabeça já pensando. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR. Ative o sininho de notificações, comenta, compartilha. Diz aí o que você acha de tudo isso. E não se esqueça, deixa aquele like pra gente que eu agradeço e ajuda demais a gente, todos aqui do canal. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.